Mateus capítulo 9. Vamos abrir nossas Bíblias hoje para esse texto. Leandro. Hoje o nosso assunto é Ano Novo, Odres Novos. Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 17. Mateus 9, do 14 ao 17. Esse é um texto bem interessante, que fala de uma coisa bem simples, e Jesus usa aqui alguns elementos, usa algumas metáforas para ilustrar e mostrar o que é mais fundamental, o que é mais importante em uma coisa, que será e é fundamental para todos nós. Nesse ano de 2020 você vai entender isso melhor hoje. Mas vamos ler aqui versículos 14 ao 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e esses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos ter mais uma oração de orientação de Deus pela nossa mensagem hoje. Senhor Deus, Tu és bom, como nós cantamos aqui, Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que a cada manhã se renova. E a cada dia que acordamos, podemos viver uma nova oportunidade na Tua presença, uma nova oportunidade de crescimento, de conhecimento, de intimidade contigo. E que agora, durante esse momento que vamos refletir nesse trecho da Tua palavra, que isso fique claro para nós. O Senhor sabe como cada um chegou até aqui, e que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões, a tomarmos atitudes, revermos nossa conduta, o que temos feito, para que saiamos daqui com propósitos, para vivermos um ano de maior intimidade contigo, nesse ano de 2020. Que o Senhor nos oriente, abençoe cada questão que vamos abordar e refletir nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos refletir rapidamente aqui sobre algumas coisas. Eu não sei como você é, mas eu sou uma pessoa de poucas roupas. Tem dois motivos principais. O primeiro é porque não é fácil achar roupa para pessoas do meu porte, né? Pessoas curtas e grossas como eu, curto e grosso, então é mais difícil achar algo que funcione. E outra que eu tenho preguiça de ficar procurando, né? A pior coisa que tem é comprar roupa. Tem gente que gosta, eu tenho pavor, que dá muito trabalho. Quando eu entro naqueles provadores, aquele negócio parece que vira uma sauna, aí eu fico agoniado, eu quero sair logo dali. Então, quanto menos eu passar por essa experiência, melhor. Então, eu sou genro de costureira, né? Minha sogra é uma costureira de muitos anos, e ela faz, como é difícil achar roupa para mim, para comprar, ela na maioria das vezes ela faz as minhas roupas. Olha que coisa boa, né? Então, quando ela faz, eu quero que essas roupas durem o máximo possível, né? E às vezes, quando há algum problema, ela vai e conserta, ela põe um remendo, dá aquela ajustada da melhor forma possível. E é interessante que as minhas fotos mostram isso. E eu estava vendo umas fotos
de uma viagem que nós fizemos em 2015, e eu estava praticamente com as mesmas roupas que eu estava na viagem, no mesmo lugar nesse ano. Eu falei, gente, se eu postar essas fotos, eles vão achar que é só aquele negócio de lembrança, né? Porque é tudo igual, né? Aí eu pensei, E o interessante é que tinha uma dessas roupas, tinha uma camisa, eu tenho uma camisa, que ela é muito confortável, é larga, né? Ajuda na nossa movimentação, facilita, não é quente. É uma camisa que eu gosto dela há muito tempo. Só que chegou uma hora que o tecido vai puindo, né? E eu estava comprando, falei, eu vou viajar, vou levar essa camisa que eu quero tranquilidade, liberdade. Aí 2 dias antes de eu viajar, eu fui no centro, no correio, parei o carro perto do mercado municipal. Aí, não sei se vocês sabem que lá tem aquelas lixeiras suspensas, e tinha uma lixeira que não tinha lixeira, tinha só o braço dela, e vem eu feliz, saltitante, a minha manga ficou agarrada no negócio da lixeira, né? Falei, agora acho que não tem mais jeito. Aí eu perdi a minha camisa, doída, velha, antiga, mas tão boa, não vou poder levar ela, que dava com um rombo na manga, eu não tinha condições nem de pedir para arrumar, porque ia ficar um negócio bem esquisito, né? Então tive que aposentar minha camisa. E então, às vezes é necessário que a gente troque algumas roupas. E esse ano eu troquei essa camisa, como não pude levar ela, eu fui obrigado a arrumar uma. Aí comprei uma camisa proteção UV, olha que frescurada, né? E com certeza ela vai aparecer nas fotos dos próximos 5, 6 anos pelo menos. Não sei até onde funcionar. E chega um momento que roupas novas são necessárias. Chega um momento que a gente precisa rever algumas coisas não têm mais condições, chegou o tempo delas, a gente precisa deixar de lado e ter novas coisas, novas roupas. E esse texto ele fala sobre um assunto que é relacionamento. Esse texto fala sobre o relacionamento que os discípulos deviam ter com Jesus, e os discípulos muitas vezes tentavam encaixar o relacionamento com Jesus baseado na roupagem do judaísmo, da religião, das crenças que eles tinham. E Jesus mostra que ele veio para cumprir aquilo que a lei da antiga aliança falava, estava dando uma nova visão, uma nova abordagem, uma nova forma de encarar as coisas, uma nova forma de viver com ele. E os discípulos tinham essa dificuldade de deixar certos conceitos de lado, e Jesus usa esse texto e usa metáforas aqui para ilustrar isso, que o relacionamento com Deus que eles deveriam ter, baseado na própria pessoa de Jesus, era a coisa mais importante do que aquilo que eles já vinham tentando segurar e manter em termos religiosos há muito tempo. Então Jesus fala sobre 4 aspectos aqui nesse texto. Ele fala sobre o jejum, fala sobre pano novo em veste velha, ele fala sobre vinho novo e fala sobre odres novos. São metáforas que eram tão claras para eles, que ele usou. Para nós, talvez para nossa cultura é um pouco diferente, nós não associamos todas as metáforas que Jesus usa de uma forma tão simples como para aquele povo, para aquele grupo a quem ele dirigiu essa mensagem. Então, nos versículos aqui que nós lemos, os discípulos de João Batista perguntam para Jesus o seguinte: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, nesses dias não de jejuar. Essa metáfora para aqueles discípulos foi clara, porque existe um contexto do jejum e um contexto do casamento, e a gente precisa entender aqui então essa metáfora. Então, segundo a lei mosaica, um jejum anual era obrigatório, que era o jejum do dia da expiação,
Nós não vamos ler os versículos, mas se você quiser anotar e ler depois, é interessante. Lá em Levítico, no capítulo 16, versículos 29 a 31, fala sobre o dia da expiação. Então fala que era um dia que a pessoa tinha que estar com a sua alma quebrantada, era um dia de tristeza para lembrar os pecados contra Deus, e o dia que Deus expiava e perdoava esses pecados através do sacrifício que era oferecido. Eles tinham que afligir a alma, ficarem tristes, para que entendessem que os pecados que eles cometem eram contra Deus, e isso deveria afligir as suas almas. Então esse era um jejum principal dos judeus. E depois do exílio na Babilônia, que os judeus ficaram exilados na Babilônia por 70 anos, depois desse período, mais 4 jejuns eram feitos. Se você quiser ver depois também, no livro de Zacarias, no capítulo 7, versículo 5, e no capítulo 8, versículo 19, falam sobre esses jejuns nos meses específicos. Tudo relacionado à expiação, a lembrança de que, por causa dos pecados deles, um sacrifício deveria ser feito para que esse pecado fosse perdoado. Então, na época de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, eles, além de observarem esses jejuns, eles jejuavam, os fariseus, 2 vezes por semana. Então era muito mais. Por isso que é colocado aqui, muitas vezes, os fariseus jejuavam muitas vezes, de acordo com a lei mosaica, de acordo com o judaísmo. Então, os judeus jejuavam muito, era cultural. E os casamentos judaicos eram cerimônias longas. Tinha cerimônias de casamentos judaicos que duravam 1 semana. Então era um momento de muita alegria, e quando algumas pessoas que estavam jejuando nessa época do casamento, elas eram liberadas para abrir mão, ou não eram obrigadas a jejuar, porque o jejum era um momento de reflexão e trazia uma certa aflição para a alma. E durante o casamento não era momento disso, é o que Jesus fala. Faz sentido acaso ficar alguém triste, ficar os convidados tristes para o casamento enquanto o noivo está com eles? Era uma cerimônia de casamento, não faz sentido jejuar durante esse período, porque é um momento de alegria. Jesus faz essa analogia então, e ele fala aqui, colocando ele como o noivo. Eu estou aqui, os meus discípulos não jejuam, porque eu estou aqui, eu, o noivo, estou aqui. É momento deles passarem tempo comigo. Vai haver um dia que eu não estarei aqui, aí é necessário que eles jejuem, é necessário que eles passem um tempo em consagração, buscando a minha face, porque eu não estarei aqui de forma presente, física, com eles. Enquanto eu aqui estou, eles não precisam jejuar, eu estou aqui, ele fala. Ele usa essa analogia, e eles entenderam isso, como ele fala isso no versículo 15. Então ele fala: olha, a lei, o relacionamento que vocês têm que ter comigo, não precisa do jejum da lei mosaica, porque eu sou o cumprimento da lei. Jesus fala: eu sou a graça, eu estou trazendo a graça que aplaca a lei que condena. Então o foco não é no jejum, o foco é em mim que estou aqui, anunciando para vocês o perdão e a graça. O foco é no relacionamento comigo, e não nas questões religiosas judaicas nesse ponto. Jesus faz essa analogia entre as festividades das bodas e o seu relacionamento com os discípulos. Então os discípulos seriam como os amigos do noivo que tem que se alegrar enquanto ele, o noivo, está presente. E ele veio então estabelecer essa nova ordem no relacionamento das pessoas com Deus. Então não era necessário o jejum, e ele deixa isso claro, mas ele também usa uma outra analogia, que é o remendo novo em vestes velhas, no versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Então ele usa essa metáfora. Panos, tecidos desgastados,
puídos, não têm força para aguentar a costura de uma linha nova, de um pano novo. Quando ele estica, ele se rompe, ele está fraco. Não faz sentido colocar o remendo novo num pano velho. Então ele está usando essa mesma coisa. As práticas da velha aliança não devem dar as práticas que Jesus está colocando aqui devem dar lugar às práticas da antiga aliança. Aquilo que ele vem trazer é o que vai prevalecer. Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu todos os mandamentos da lei judaica, da lei mosaica, e ele fala que o foco agora não é na lei, é nele. Então não adianta ele, que é o novo, ficar colocando um remendo naquilo que já não tem mais o efeito, que ele já cumpriu, não faz sentido. E ele usa uma outra analogia no versículo 17, o vinho novo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Então vamos focar no vinho novo aqui. O que era o vinho novo? O vinho novo era o suco fresco, suco puro, fresco da uva. O suco fresco antes de ser fermentado. Nós sabemos que quando a Bíblia trata de vinho que as pessoas se embriagavam, elas armazenavam vinhos em odres. Odres é o que tem essa foto aí. Nós vamos falar mais dele daqui a pouco, né? Mas elas pegavam, faziam o suco puro da uva, armazenavam nesses recipientes. E depois de um tempo havia uma fermentação desse suco. E esse suco ficava fermentado e ele tornava-se alcoólico. E por isso a Bíblia por muitas vezes fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque o vinho fermentado, armazenado por tempo maior, ele fermenta e fica alcoólico. Mas existe o suco fresco, o tiroche que a Bíblia fala, o suco puro da uva, sem passar pelo processo de fermentação. Esse é o vinho novo. E Jesus está falando sobre isso. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Jesus está colocando que Ele é o vinho novo. Ele é o vinho, Ele é o suco fresco, Ele é a novidade, Ele é o novo de Deus para o povo. E o vinho novo, como metáfora, é o próprio ensino da graça que sobrepõe aquilo que tinha, sobrepõe o vinho velho, sobrepõe as outras coisas. Eu estou falando um elemento separado, mas é lógico que Jesus está dando as metáforas aqui reunidas, juntas. Então vem os odres novos. Então o odre é esse objeto, esse recipiente que era feito com pele, normalmente feito com peles de cabras. Era tirada essa pele, era costurado em volta e passava-se betume por dentro para calafetar e vedar. E depois disso, seco, curtido, esse odre novo, ele tinha uma capacidade de elasticidade, ele se esticava. Então, quando o vinho fresco é colocado dentro desse odre, e ele é armazenado, fechado e guardado, o processo de fermentação começa a acontecer, e acontece a ponto que o vinho novo se expande ali dentro. Então ele fica maior, ele dá um gás, ele faz com que esse odre estique um pouco. Se é um odre velho que já passou por esse processo, é o que ele fala: se coloca um vinho novo num odre velho, já desgastado, que já esticou o que poderia, quando esse vinho fermentar, ele vai romper a costura, vai romper as suas fibras, e se perde o vinho e se perde o odre. Então não se coloca vinho novo em odres velhos, mas se coloca vinho novo em odres novos. E o que ele está querendo dizer com isso? É a mesma coisa. Então, ele está querendo dizer que Ele é o vinho novo, e para o vinho novo ser recebido, precisa de odres novos. Então, os odres
velhos, né, dentro que ele coloca nesse ensino, o novo, o suco puro, o novo, o puro e poderoso ensino de Jesus, que ele trata aqui como o vinho novo, não pode ser recebido pelas antigas formas de religiosidade judaica que eles tinham, ou de qualquer outra forma de legalismo religioso. O novo que Jesus traz precisa de um recipiente novo. A forma de Jesus é nova. O ensino puro e novo dele não dá para se adequar ao que era antigo, às formas religiosas antigas. Ele já tinha cumprido o que precisava ser cumprido. Toda a norma religiosa judaica que a lei mandava, Jesus cumpriu. Agora ele traz algo novo, amplo, claro, evidente, mais simples, mais fácil, mais prático de viver. E ele traz isso dessa maneira. Então nós temos uma questão de novidade para entendermos aqui. Nós estamos num ano novo. Não tem como nós tentarmos viver o nosso relacionamento com Deus baseado em formas religiosas que não fazem sentido, formas religiosas que não têm função, não têm propósito, não têm base bíblica. Nós precisamos deixar de lado. Talvez nós somos religiosos por muito tempo, talvez nós somos religiosos no ano de 2019. O que Jesus está falando aqui, olha, isso não tem necessidade. Religiosidade não resolve. Ele quer relacionamento com ele é diferente de religiosidade. Ele quer relacionamento íntimo, conversa, ele quer contato, ele quer interação nos nossos dias, ele quer estar presente nos nossos dias, nas nossas decisões, ele quer que a gente fale com ele, quer que a gente coloque as nossas decisões diante dele, ele quer intimidade, e isso a religião não faz. Religiosidade não faz. Nós não aqui incentivamos religião, porque religião é a tentativa do homem se religar com Deus, mas foi Deus que nos ligou a Ele através de Jesus. Religião não resolve, religião não funciona. Religião pode ajudar só a própria consciência da pessoa, mas espiritualmente ela não resolve, é o que Jesus está falando. Não adianta os discípulos ficarem preocupados se os meus discípulos jejuam ou não jejuam. Ele está falando aqui, eu estou aqui, se relacionem comigo, o dia que eu não estiver aqui vocês jejuam. Não adianta colocar remendo de pano novo em veste velha, não adianta pegar o vinho novo, os meus preceitos, e adequar a um sistema religioso que não funciona. Jesus veio trazer o novo de Deus, ele veio trazer uma nova vida. Ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele fala que ele é a porta, ele fala que ele é a porta das ovelhas, a porta que leva à presença de Deus. Ele é o caminho. Jesus fala, ele deixa claro que ele é o novo, e nós não podemos focar em questões religiosas e perder a essência da intimidade, do relacionamento com Ele. Tem algumas coisas que são importantes, que fazem parte de uma religiosidade, de uma prática religiosa. Vir à igreja faz parte, eu sei, mas não é vir à igreja que vai fazer você ter intimidade. Ela é um mecanismo que ajuda nisso, mas não é ela que faz, porque você pode vir à igreja e estar com a sua cabeça em outro lugar. Aí o vir à igreja é só uma prática religiosa que não resultou em nada, mas o que Jesus quer é intimidade. Ele está falando, eu estou aqui, eu sou o vinho novo, e eu preciso estar em odres novos, e você tem que ser um odre novo, preparado para viver uma intimidade com Jesus. Se nessa espiritualidade
se a nossa espiritualidade fosse como fotografias, como as fotografias que eu tenho de algumas viagens que eu fiz há 5 anos atrás, elas vão mostrar o quê? A mesma roupa de 5 anos atrás, ou elas vão mostrar algo novo? Se pudéssemos fotografar a sua vida espiritual, você apareceria com as mesmas roupas velhas, com remendos novos? Veria apenas odres velhos? Ou a cada ano fica evidente que você tem vivido uma intimidade maior com Jesus? Você tem sido odres novos. Não faz igual eu, tire a foto por anos com as mesmas roupas, mas que a cada ano a sua intimidade com Deus, seus odres novos sejam cada vez mais novos, porque Jesus sempre tem algo novo para você. Eu já ouvi, eu já conheço o Evangelho, tem tanto tempo, eu já sei. Não, você não sabe, eu não sei. Eu já li a Bíblia, você está falando de ler a Bíblia toda em um ano. Eu já li uma vez, em 1992, que bom, lê de novo. Porque você vai achar, Deus vai falar com você em passagens que você já leu de uma forma diferente. Porque a palavra de Deus, por mais que ela já está pronta, formada, ela comunica uma verdade clara que você ainda não tinha visto, todo dia. Ela é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. E o novo de Deus está aqui. A nossa intimidade com Deus está baseada no nosso relacionamento com a palavra dele. Então, religiosidade, não seja como os discípulos de João que chegaram para Jesus, todos espirituais. Por que os seus discípulos não jejuam como os outros? E Jesus está falando, o problema, a questão não é prática religiosa, é que eles estão passando tempo comigo. E vocês estão preocupados com detalhes de práticas religiosas. Pode acontecer de você não poder vir à igreja em determinados dias, pode acontecer de você ter um dia mais cheio e perder a sua leitura diária, você vai repor no dia seguinte, vai repor 2 dias depois, mas a sua intimidade com Deus tem que ser prioridade esse ano. Intimidade só é possível quando há conhecimento, quando se passa tempo com a pessoa. Então você precisa de tempo com Jesus. É o que ele falou aqui: eu estou aqui, eu sou o noivo, enquanto eu estou aqui, passem tempo comigo. Jesus já veio, já viveu, já morreu, já ressuscitou. Agora nós precisamos de jejum eventualmente. O jejum é aquele tempo que nós separamos, abrimos mão de coisas importantes para dedicarmos aquele tempo a Ele. E aí cada um vai definir isso diante de Deus, não tem regra, mas é intimidade que é o essencial, relacionamento. E o relacionamento com Deus começa quando nós chegamos para Jesus e fazemos dele a pessoa principal da nossa vida, quando nós pedimos que Ele intervenha na nossa vida, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele reorganize o nosso ser, que Ele nos faça andar de acordo com os princípios dEle. Aí um relacionamento acontece, ele começa e precisa ser desenvolvido. E que pé que está os seus odres nessa noite, que o vinho novo está diante de nós. O vinho novo está aqui. Jesus está aqui. Mateus fala que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está no meio deles. Então temos mais que 2 ou 3, né? Então Jesus está aqui. Ele é o vinho novo. Ele quer atuar na sua vida. Ele quer se relacionar com você. Ele quer fazer parte da sua vida. A questão é, se você continua com os odres velhos, grudados em termos religiosos que não tem mais motivo,
Ou você está disposto a deixar Jesus fazer parte da sua vida e tomar decisões diárias para que Ele seja o foco do seu ser, o foco da sua vida, do seu relacionamento em 2020? Porque o ano é novo, mas pode ser que você mantenha os odres velhos. E vinho novo em odre velho vai, na hora que o novo chega, ele chega expandindo, ele chega aumentando, e o odre velho não aguenta a pressão, os odres novos aguentam. Precisamos de odres novos. Que pé que está a sua intimidade com Jesus? Que coisa interessante quando a gente vê que Jesus usa elementos do dia a dia do povo para mostrar o que é mais importante: religiosidade ou intimidade? A intimidade é mais importante. E que nesse ano você tome atitudes, que comece por agora, comece já, tomar atitudes que façam você realmente ser íntimo de Jesus. Diz certa vez que um missionário chamado Sundar Singh foi um missionário indiano, e ele sofreu muito. A história, quem puder pesquisar a história dele, chama Sundar Singh, chamado discípulo dos pés sangrentos. A história dele é muito forte, e diz que certa vez ele foi visitar um amigo no Reino Unido, na Inglaterra, e quando ele chegou na casa desse amigo, bateu na porta, a empregada da casa desse amigo abriu, e ele falou que queria falar com a pessoa. Ela pediu para ele aguardar e iria chamar, só que ela não perguntou o nome dele. E quando ela chegou para a pessoa e falou: olha, tem uma pessoa te procurando. Ele: mas quem é? Eu não sei quem é, mas ele é muito parecido com Jesus. Não fisicamente, ninguém vai se parecer com Jesus fisicamente, porque nós não sabemos como ele era, mas a forma como o Sundar Singh se apresentou, como ele tratou, como ele falou, como ele se comunicou, mostrou claro que ele estava íntimo com Jesus. E a sua vida mostra isso, a minha vida mostra isso. E a pergunta é: no fim de 2020 a minha vida vai mostrar isso? Eu quero que a minha vida mostre isso. Eu vou começar a partir de hoje, tomando decisões diárias para me aproximar de Jesus. Eu vou começar hoje chegando ao altar da presença de Deus e colocando perante Ele, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo que Ele me perdoe, pedindo que Ele me renove, pedindo que Ele me restaure, que Ele atue na minha vida, pedindo que Ele renove a minha confiança, que Ele renove a minha vida diante dEle. Eu vou começar com uma conversa clara, séria e transparente com Ele. Intimidade é assim: transparência, contato,